Alô, boa tarde. Vamos fazer mais um estudo. Hoje falaremos sobre os reformadores. Sabe, no tempo de Lutero, quando Lutero fez aquele trabalho maravilhoso em prol da palavra de Deus, ficou na história. Muito interessante esse conto, essas informações. E a gente deve saber, conhecer pela Bíblia o que aconteceu, mais ou menos, alguma coisa interessante. E a gente deve aprender. Vamos falar nesse assunto e vamos usar a Bíblia. Abriremos em Apocalipse 11, versos 1 e verso 2. Diz assim: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão-nos aos pés a cidade santa. Veja, que interessante. Esta pessoa que Deus mandou medir o santuário, ele deu uma designação: não mexa na parte interna, porque foi dado a alguém. E por 42 meses, esse alguém era dono desse período. Vamos entender os 42 meses. Os 42 meses é assim: se nós multiplicarmos 42 vezes 30, nós teremos 1.260 dias. 1.260 dias, a Bíblia fala em vários lugares. 1.260 dias. No verso 3 diz assim, Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. Quem são as testemunhas? É a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Vestida de saco, elas foram rejeitadas pelo mesmo poder que no verso 2 diz que calcarão aos pés a cidade santa, perseguiram também a Bíblia. E ela ficou humilhada, ficou oculta. E a Bíblia diz que é vestida de pano de saco. Interessante, não? Pois é. E nós temos que entender quando começou o período de 42 meses. Foi no ano 538. 538 começou este período que o poder religioso perseguia os cristãos, e eles sofreram muito, e esteve nas mãos deles, segundo a Bíblia, o verso 2, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Então, é o único poder que esteve, que fez um trabalho sério de perseguição nesses tempos, que envolve os 42 meses. Então, a gente sabe que a pessoa que trabalhou, que fez um lindo de um trabalho, foi Martim Lutero. Foi neste tempo. Então, é possível que a gente creia que foi o Martim Lutero, os companheiros dele, o Zwinglio, o João Calvino, eles eram padres e eles faziam trabalhos de ler a Escritura. Martim Lutero conseguiu uma Bíblia, estava escrita em latim, e ele, apesar disso, ele sabia o que estava escrita, e ele contrariou o poder que não acreditava em Deus, não adorava o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. E ele teve o conceito assim: só acreditamos na Escritura Sagrada, só acreditamos na graça de Deus, só acreditamos na fé, só acreditamos no Cristo e só adoramos ao Deus verdadeiro que fez o céu e a terra. Tinha 5 conceitos, muito interessante. Demais, eu gostei demais dessa história quando eu soube esta explicação.
O tempo das coisas é muito interessante a gente conhecer dos acontecimentos. Que este acontecimento, que o Martim Lutero escreveu as 95 teses contra a igreja dominadora dessa época, escreveu na porta da igreja em Wittenberg, em 1517. Era o tempo indicado pela profecia. Notem, 1260 dias, sendo bíblico, passa para 1260 anos, que indica a Bíblia em Ezequiel 4:7 e em Números 14:34. Números 14:34, Ezequiel 4:7. É nos dito assim: um dia te dei para cada ano. Quando a Bíblia disser em Apocalipse dias, vamos passar para anos, para nós entender esta situação. E essa continuação dessa história é muito interessante, porque eles obedeceram a Deus, alguns deles lhe custou a vida, lhe custou a fogueira, mas eles eram muito fiéis. Tinham uma fidelidade extrema, que para estas pessoas, com uma fidelidade a Deus extrema, o Senhor, ou a Bíblia, chama de virgens. É engraçado que nós não temos costume de falar a palavra virgens para homens. A gente sempre fala para mulheres, mas não quer dizer que não possa ter homens que cuide somente das coisas de Deus, como teve estes homens nesse tempo. E a parábola das 10 virgens pode muito bem ser empregadas ou inclinadas para estas pessoas. Por quê? Porque eles só cuidavam da palavra de Deus. Eles não tinham outro entretenimento. Eles cuidavam unicamente da palavra de Deus. Então, eram virgens que só tinham relacionamento com o seu Deus. E o interessante é que a Bíblia fala que esse acontecimento se deu nessa época que nós já estudamos. E a irmã White fala que a tardança do noivo aconteceu em 1844. Então, mais adiante desse acontecimento aqui, que nós já estudamos, se deu o acontecimento da parábola das 10 virgens. É interessante, eu tenho observação para esse assunto. Tem palavras que a gente só pronuncia no lado feminino. A Bíblia, a fé, a graça, esperança, né? As virgens. A gente só fala do lado feminino. Como tem palavras também que a gente só fala do lado masculino. O perdão, o amor, Deus, o entusiasmo, o livro. A gente só fala do lado masculino. Interessante, não? Pois é. As virgens aqui da parábola de Mateus 25 são pessoas que cuidavam extremamente ou unicamente das coisas do céu, das coisas de Deus. E quem a gente pode fazer ou dizer mais do que os sacerdotes? Aqueles senhores que estudavam a Bíblia com uma inteireza, com uma entrega de coração, que eles não faziam mais nada. O que quer dizer virgem? Virgem é aquele que se entrega a alguém unicamente. Fisicamente falando, é a esposa ao marido. Mas espiritualmente falando, pode ser homem ou pode ser mulher, que se entrega a Deus. E agora, o tempo se cumpriu igualmente? Seriamente se cumpriu. A tardança do noivo se deu em 1844. A primeira notícia de que Jesus viria era para março de 1844. Depois, eles entenderam que aquele acontecimento iria para outubro. E aí houve uma tardança. E a irmã White fala que esta história das 10 virgens, a tardança, aconteceu literalmente em 1844. A entrada dentro do lugar santo, do lugar desejado, foi pela fé. Alguém entrou
e alguém ficou de fora, porque não creu na profecia, não estudou as promessas, os mandamentos, as instruções até o final e descreram, cansaram. E aí aconteceu que eles ficaram do lado de fora. Então, é um cumprimento literal e verídico desta parábola, que alguns obedeceram firmemente a Deus e outros cansaram, desanimaram e ficaram do lado de fora. Esse é o tempo indicado. Queridos estudantes, estudamos as profecias e marcando o seu tempo literal, que aí nós temos mais prazer, mais dedicação e mais confiança na palavra de Deus. Que bênção! Louvado seja o nome do Senhor e que nós possamos aprender mais e mais das palavras santas da Escritura, segundo as suas profecias. Obrigada e até a próxima.